Oi, alunos, mais uma aula de Geografia e vamos estudar a regionalização da América. Então, nós já aprendemos que há 6 continentes na superfície terrestre. Então, nós temos o continente asiático, a Oceania, Europa, África, 4, América, 5 e o continente antártico, 6. Nós vivemos na América, esse continente aqui, e vamos estudá-lo a partir de contextos históricos, sociais e econômicos. Não posso esquecer também de alguns pontos ambientais. A América está localizada inteiramente no hemisfério ocidental. Então, aqui eu tenho o meridiano de Greenwich, que divide o mundo em 2 hemisférios, hemisfério leste e oeste. Está aqui a Rosa dos Ventos. Para quem tiver dificuldade, se orienta pela Rosa dos Ventos. Então, a América está no hemisfério oeste e ela é banhada pelos maiores oceanos da Terra. O Oceano Atlântico é esse aqui, que banha o litoral brasileiro, que fica a leste do continente. O Oceano Pacífico, que fica a oeste, e ao norte tem o Oceano Glacial, Oceano Glacial Ártico. Ele é o maior continente em extensão territorial norte e sul. É atravessado por 4 paralelos principais. O Círculo Polar Ártico, essa linha aqui, ó, que passa lá acima, pega Canadá, Groenlândia. Trópico de Câncer, que atravessa aqui o México. A linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, como tem uma extensão muito grande, existem aqui uma diversidade muito grande de espaços, paisagens, clima e vegetação. Então, podemos observar isso aqui nesse mapa das zonas climáticas. Eu tenho todo o continente americano. Aqui em cima, em verde mais escuro, eu tenho a zona polar. Então, eu tenho aqui uma área muito fria. Então, obviamente, vegetação vai estar adaptada a essa temperatura. A zona temperada, aqui em verde folha, que já pega grande parte dos Estados Unidos. A zona subtropical, que pega aqui México e um pedacinho também dos Estados Unidos. A zona tropical, que pega aqui o Brasil quase que inteiro. Então, nós temos a zona temperada em verde, aparecendo ao norte e aparecendo ao sul. Então, pode ser chamada de zona temperada norte e zona temperada sul. E a zona subtropical também aparece 2 vezes, pode ser usada também essa mesma distinção. Subtropical norte, subtropical sul. Então, observamos 1, 2, 3, 4 zonas climáticas. Existem várias formas de dividir e regionalizar a América. São 3. A física geográfica, a histórico-cultural e a socioeconômica. Essa divisão aqui é a histórico-cultural. Ela se baseia na formação e colonização. Então, nós temos a América dividida em 2. A América anglo-saxônica, essa aqui de cima que pega Canadá e Estados Unidos, ela é composta apenas por 2 países. E a América Latina do México para baixo. A América Latina tem colonização portuguesa e espanhola. Então, nós temos em língua, no geral, o português e o espanhol. Existem algumas ilhas aqui na América Central que falam francês, inglês, mas tem uma licença geográfica aqui para a gente generalizar para o português e o espanhol, quando a gente caracteriza a América Latina. E esses países aqui foram colônias de exploração. Por quê? Lembrando daquele período do capitalismo comercial, no período de expansão, em que os países da Europa saíram em busca de novas terras, procurando matéria-prima para poder produzir, encontra nessa área aqui, entre a América Central e a América do Sul, áreas propícias à produção. Então, existia um clima favorável à agropecuária e existia uma grande riqueza mineral. Então, essa área aqui ela foi bastante explorada. Já essa área aqui de cima, a América anglo-saxônica, o clima não favorecia tanto a plantação de cana-de-açúcar, que era algo muito buscado naquele período de colonização do capitalismo comercial. Então, essa área aqui de cima, que pega Estados Unidos e Canadá, foi colonizada de uma forma diferente, que a gente chama de colônia de povoamento. E essa área da América Latina foi colonizada de forma a ser explorada.
Na América anglo-saxônica, a língua característica é o inglês, a língua que predomina, mas existem outras línguas também, como o francês, por exemplo, no Canadá. No Canadá, o idioma oficial da província de Quebec é o francês. Esse pedacinho de terra aqui, próximo ao Canadá, é o Alasca. Ele pertence aos Estados Unidos. Então, muitas pessoas ainda se confundem quando observam o mapa com relação ao Alasca, porque ele está colado com o Canadá, mas ele não pertence ao Canadá, é um dos 50 estados e dos Estados Unidos. Então, isso daqui não significa país. Ele é um estado, só que não está dentro do espaço territorial, o espaço não está colado ao espaço territorial dos Estados Unidos, por isso ele está aqui dividido. Essa é a divisão físico-geográfica. Ela leva em consideração aspectos físicos e geológicos. Então, eu tenho a divisão entre norte, centro e sul. Norte está em azul, centro em vermelho, sul em amarelo. A América do Norte é constituída por Estados Unidos, Canadá, México e Groenlândia. Groenlândia é essa ilha aqui, onde vocês estão vendo eu passar o mouse. A Groenlândia é a maior ilha marítima do mundo. Ela tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ela está no continente americano, mas politicamente ela é integrada à Dinamarca, um país europeu. Então quer dizer que ela pertence politicamente à Dinamarca. Então, geralmente no mapa político, você vai ver o nome Groenlândia sendo identificado aqui nessa ilha, mas abaixo entre parênteses, a inicial da Dinamarca. Então, nessa divisão, nós temos o México pertencendo ao norte. Essa divisão aqui, histórico-cultural, ela apresenta o México aqui na América Latina. Ela não leva em consideração pontos geográficos. A linha do Equador passa bem aqui embaixo. Ela leva em consideração o aspecto de formação e de colonização. Então, por formação e colonização, eu tenho o México pobre, colonização espanhola, então fica junto do grupo dos países que foram dominados e foram explorados. Aqui ao centro eu tenho a América Central, a área central, observando a divisão geográfica. Ela é a menor área do continente americano, está localizada entre a América do Norte e a América do Sul, como vocês podem observar, e ela também é dividida segundo bases naturais. Então ela é dividida em América Central continental, que é essa área aqui, que liga a parte norte à parte sul. Ela é chamada de istmo, ou América Central Istmica. Istmo é uma estreita faixa de terra que liga duas áreas de terra maior. E essa América Central insular é constituída por vários países e ilhas. Voltando aqui o mapa, então eu tenho América Central insular, a estreita faixa de terra que liga a parte norte à parte sul, e a América Central Istmica, que é o conjunto de ilhas. A América Central é uma das áreas do continente americano que passa por vários problemas econômicos. É considerada uma das regiões mais pobres, apesar de ser uma área rica em belezas naturais. E temos a América do Sul, formada por 12 países, e temos o Brasil com uma grande extensão aqui na América do Sul. E a divisão socioeconômica leva em consideração o nível de desenvolvimento econômico e social dos países. Então, o que prevalece na divisão socioeconômica é aquela divisão entre a América rica, a América anglo-saxônica, e a América mais pobre, que é a América Latina. Quanto à tectônica das placas, nós temos essa divisão aqui. Temos a placa sul-americana, que o próprio nome já diz, pega toda a América do Sul. Temos a placa do Caribe e a placa norte-americana. Essas setinhas pretas apontando uma para outra indicam os limites convergentes, quer dizer, ocorre o choque entre placas tectônicas. E as setinhas que apontam em sentido contrário indicam que ocorre convergência entre as placas, elas se separam. Então aqui na placa sul-americana, nós temos convergência com a placa de Nazca, e pega logo essa área aqui onde se encontra o Chile. Então temos aqui movimentação tectônica com terremotos. Na placa norte-americana, temos o limite de convergência aqui nesse ponto, que é onde fica a falha de San Andreas.
Existem também tremores de terras nessa área aqui, sentidos na Califórnia, por exemplo. E quanto ao relevo, ele apresenta 3 modelagens. Então, existem altas montanhas e planaltos a oeste, essa área aqui que pega a lateral oeste dos Estados Unidos, Canadá. Então, temos Cordilheira dos Andes nessa área aqui da América do Sul e montanhas rochosas na América do Norte, essas áreas de altitude elevada. As planícies mais ao centro, então essa área mais em verde são as planícies. É interessante comparar o slide anterior, esse slide aqui que mostra a movimentação das placas tectônicas. Então temos movimentação aqui entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Isso deu origem há anos atrás, milhões de anos atrás, a Cordilheira dos Andes. E temos a movimentação aqui da placa de Nazca. Então, onde há movimentação tectônica, temos áreas montanhosas. Então, nesse mapa aqui, conseguimos entender a estrutura geológica. Em verde, são dobramentos modernos. Dobramentos modernos quer dizer que foram formados no período terciário, na era Cenozoica, quer dizer, eles são recentes. Por isso, a altitude tão elevada. Em amarelo, bacias sedimentares, então são áreas que existem depressões. E em rosa são maciços antigos, são formações que apresentam mais resistência à erosão. E é isso aí, gente, até mais. Bom dia, turma. Sou o professor Felipe de História e hoje falaremos de um conteúdo importantíssimo para a nossa disciplina, aliás, um dos mais importantes na história, que é justamente a Revolução Francesa, né? A França Revolucionária. Antes de nós iniciarmos, é importante que vocês saibam a importância desse acontecimento, porque ele vai transformar não só o próprio país onde ele acontece, ou seja, a França, mas as ideias da Revolução Francesa, ideias que vocês já podem ver aí, liberdade, igualdade, fraternidade, vão se espalhar por todo o mundo e vão influenciar inclusive o nosso país, o Brasil. Então, antes de tudo, compreender a importância dessa Revolução Francesa para a história mundial. Bem, a Revolução Francesa, ela acontece entre os anos de 1789 e 1799. Portanto, são longos 10 anos de revolução, de movimento revolucionário. E essa revolução vai ser responsável por criar todo um ideário, todo um conjunto de ideias sobre direitos humanos, sobre igualdade de classes, liberdade, fraternidade. Ok? Antes da gente falar um pouco sobre a revolução, é importante a gente compreender o que acontecia na França antes da revolução. Porque se o movimento revolucionário acontece, um conjunto de causas vão contribuir para isso. Então, que causas vão facilitar a ocorrência da Revolução Francesa? Vamos lá. A França, antes da Revolução, era o que a gente chama de uma sociedade de antigo regime. Professor, mas afinal de contas, o que é uma sociedade de antigo regime? Galera, sociedade de antigo regime é uma sociedade que apresenta as seguintes características. Vamos lá. Primeiro, é uma sociedade absolutista. É uma sociedade com um poder, com um governo absolutista, no qual o monarca, o rei, tem poderes absolutos. Ou seja, o rei ele domina a política, mas ele domina a economia, a cultura, a sociedade. Ele tem todos os poderes em sua mão. Por isso o nome, poder absolutista ou absoluto. Então, politicamente, a França era um país absolutista. Mas, além disso, a França tinha uma economia mercantilista, ou seja, se no absolutismo o rei pretende dominar tudo em sua mão, com a economia não vai ser diferente. O Estado vai estar intervindo na economia, o rei está dominando a economia e está estabelecendo monopólios comerciais, né? Além disso, a influência e o poder da Igreja Católica na França desse período era muito grande, já que governava de mãos dadas com o rei absolutista Luís XVI. Pois bem, absolutismo, mercantilismo, influência e poder da Igreja Católica na França e, finalmente, uma característica importantíssima da sociedade de antigo regime,
que é uma sociedade estamental. O que são estamentos? Estamentos são classes sociais radicalmente distantes, quando não há nenhuma chance de mudança. Você é de uma classe social e ir para outra. Você é pobre, se tornar rico ao longo da vida ou vice-versa. Na sociedade estamental, as divisões sociais elas são terrivelmente aguçadas e a chance de transformação social, de você ascender socialmente, subir ou descer, é muito difícil. Se você era nobre, você provavelmente tinha pais, avós nobres e seus filhos continuariam sendo, porque não havia mudança social. Da mesma maneira, se você era da classe mais popular, mais pobre, provavelmente sua descendência ia ser pobre, porque a chance de transformação, de mudança social aqui era muito pequena. Então, a França era uma sociedade de antigo regime, que tinha por principais características o absolutismo, o mercantilismo, a Igreja Católica extremamente forte e uma sociedade estamental extremamente desigual. Ok? Então vamos lá. Quando falamos de sociedade estamental, estamos falando de classes radicalmente distintas. E que classes eram essas, gente? Bem, nós vamos chamar aqui essas classes de estados. Cada estado é uma classe. O primeiro estado, ou seja, a primeira classe, era o clero. E quem era o clero? Era justamente os representantes, os participantes, os componentes da Igreja Católica. Padres, monges, abades, o próprio bispos, o próprio Papa, todos esses componentes da Igreja Católica faziam parte do primeiro estado, que era o clero. Já o segundo estado era a nobreza. Era também um grupo privilegiado na sociedade da França. A nobreza, resumindo de maneira geral, eram aqueles senhores feudais, né? Era aquela nobreza que ainda era detentora de terras, de privilégios. E aí, entre o primeiro e o segundo estados, existe uma coincidência muito grande. Primeira coincidência, são muito poucas pessoas, é uma elite da França, né? A minoria do povo está nesses dois estados, no primeiro estado e no segundo estado. Além de ser pouca gente, muito pouca gente na sociedade francesa, são grupos extremamente privilegiados na França desse período. E um exemplo desse privilégio é a isenção do pagamento de impostos, ou seja, enquanto todo o povo pagava impostos, nem o clero e nem a nobreza pagavam nenhum tipo de imposto. Muito pelo contrário, eles recebiam, né? Eles recebiam impostos, eles recebiam privilégios. Então são dois grupos extremamente privilegiados nessa sociedade francesa. Por fim, finalmente, temos a grande massa da população, a grande maioria do povo, que é o terceiro estado. O terceiro estado era composto, primeiro, pela burguesia, que era aquele grupo que tinha dinheiro, que era um grupo de mercadores, de comerciantes, mas não tinha poder, porque o poder estava concentrado na mão do clero e da nobreza. E além da burguesia, nós temos os trabalhadores, né? A grande maioria da população, que não tinha privilégio nenhum, que não tinha direito algum, muito pelo contrário, vivia uma situação de exploração. Então, características desse terceiro estado eram um grupo extremamente heterogêneo, ou seja, diverso na sua composição, burguesia e trabalhadores, e aí a burguesia justamente vai ser o grupo que vai liderar o processo revolucionário, vai ser o grande ator desse processo revolucionário, dessa revolução. Tudo bem? Então segue lá. Nesse contexto de uma sociedade estamental na França, em que uns pagam impostos e os outros, além de serem isentos, eles recebem impostos, vai se criar na França uma sociedade muito desigual. E essa desigualdade imensa vai ser a maior causa para a explosão da Revolução Francesa. Vocês veem aí uma imagem, e essa imagem é uma charge do período, né? Uma charge da França no período, né? Essa charge mostra três personagens, vocês podem ver. Um nobre, um bispo, que é representado aí pela cruz no pescoço, e um pobre, né? E vocês percebem que o pobre está levando em sua coluna tanto o nobre como o rico. O que é que essa charge quer dizer?
O pobre, o povo maltrapilho, ou seja, o terceiro estado, estava tendo que, com sua pobreza, com sua exploração, segurar, manter o luxo e o privilégio dos dois primeiros estados. E é justamente contra isso que o povo francês vai se revoltar. É contra essa situação imensa de desigualdade que a gente pode perceber nessa charge. Ok? Seguimos. De uma maneira geral, a Revolução Francesa, como eu disse a vocês, aconteceu durante 10 anos. Nesses 10 anos, para a gente compreender um pouco mais, para a gente entender cada parte, nós podemos dividir a Revolução Francesa em 3 fases. A primeira fase, que vai de 1789 a 1792, é chamada de Assembleia Nacional e Assembleia Constituinte. A segunda fase, que é chamada de Convenção Nacional, vai acontecer de 1792 a 1794. E a terceira, última fase, é conhecida como a fase do Diretório. Ela vai de 1794 a 1799. Professor, por que é importante eu saber essas 3 fases da Revolução Francesa? Primeiro, é importante a gente saber que 2 grupos vão liderar a Revolução Francesa, os girondinos e os jacobinos. Esses 2 grupos são grupos revolucionários, mas têm ideias de revolução diferentes, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, na primeira fase, na Assembleia Nacional e Constituinte, vai ser um grupo que vai liderar a Revolução Francesa, que são os girondinos. A ideia de revolução é uma. Já na segunda fase, outro grupo vai assumir a liderança da revolução. Na Convenção Nacional, quem vai liderar são os jacobinos. Então, a ideia revolucionária já muda, inclusive fica bastante radical, como a gente vai ver. Na terceira e última fase, no Diretório, novamente o grupo dos girondinos toma o poder e aí muda-se novamente o sentido da revolução. Por isso que é importante compreender que, como a Revolução Francesa é uma revolução muito longa, são 10 anos, acontece que vários grupos vão estar à frente dessa revolução colocando suas ideias, ok? Então vamos ver um pouco sobre esses principais grupos políticos da Revolução Francesa. Como eu falei a vocês, jacobinos e girondinos, ok? Jacobinos eram mais ligados à esquerda e defendiam os interesses da baixa burguesia e do povo. Defendiam propostas universais, como, por exemplo, o sufrágio universal, o voto, o direito ao voto de todas as pessoas. Era um grupo mais radical politicamente e defendiam a divisão da propriedade privada, ou seja, por exemplo, um senhor feudal que tinha terras no campo na França, essa terra seria tomada do senhor feudal e seria dividida para toda a população. Ao lado dos jacobinos, nós teremos também os girondinos, que já eram outro grupo e outra ideia de revolução. Os girondinos estavam localizados à direita, defendiam os interesses da alta burguesia, dos comerciantes, como banqueiros, grandes comerciantes. Tinham propostas mais individualistas e eram um grupo mais moderado, contrários à radicalização política. Por exemplo, se os jacobinos defendiam o voto, o sufrágio universal, os girondinos já defendiam o voto censitário, ou seja, o direito do voto teria a partir de uma determinada posse, de uma determinada quantia em dinheiro. Se você não tivesse essa quantia em dinheiro, você não teria o direito ao voto. Ok, gente? Alguns dos principais jacobinos estão aqui. De um lado, Marat, que era um grande orador, e do outro lado, Robespierre, que foi o grande líder jacobino durante a segunda fase, que é justamente a fase da Convenção Nacional. Os jacobinos, durante a fase da Convenção Nacional, eles vão ser tão radicais, mas tão radicais, que eles não vão querer mudar apenas a sociedade, eles não vão querer mudar apenas a economia. Inclusive a cultura eles vão querer mudar. E aqui está um exemplo dessa transformação que eles queriam fazer na França. Esse é o novo calendário proposto pelos jacobinos. A França, antes da Revolução, ela obedecia ao calendário que nós temos hoje em dia, o calendário anual com 12 meses, janeiro, fevereiro, março, enfim. Só que esse calendário é ligado a uma ideia cristã de sociedade. E aí, a uma ideia católica de sociedade. E aí os jacobinos queriam transformar isso. Então eles criam outro calendário relacionado não mais à religião, mas relacionado à natureza.
né? Vocês podem ver, o primeiro mês, vindimário, esse mês vem de vindima, ou seja, em francês significa colheita de frutas. Então, cada mês era representante de um estado natural da França. O segundo mês, névoa. O terceiro era quando acontecia a geada. O quarto era quando tinha a ocorrência de neve, por isso nevoso. O quinto, chuva. Então, eu trouxe esse exemplo para que vocês percebam como os jacobinos eles trazem uma proposta realmente radical de mudança não só da política, mas de mudança cultural da França. E aí, durante os jacobinos, o terror vai tomar de conta da França, inclusive com a criação do Tribunal Revolucionário, do Comitê de Salvação Pública, da Lei dos Suspeitos, do Comitê de Segurança Geral e da Comuna Insurrecional de Paris. Tudo isso eram mecanismos, eram órgãos para combater os inimigos da Revolução. Muitas pessoas vão ser mortas nisso que vocês estão vendo, essa imagem que vocês estão vendo ao lado, que é justamente a guilhotina. A guilhotina vai ser criada, vai ser encomendada na Revolução Francesa, justamente para matar os inimigos da Revolução. Inclusive, muitos girondinos vão ser assassinados, tidos como inimigos da Revolução. Muitos jacobinos vão ser mortos. A Revolução realmente vai ficar muito radical. Então, os excessos cometidos pelos jacobinos levaram a uma grande divisão interna do grupo. Como até mesmo os jacobinos que discordaram de Robespierre foram guilhotinados, não havia a menor previsibilidade sobre os rumos da Revolução. Robespierre, que era o líder jacobino, perdia a cada dia a sua base de apoio. Não havia segurança nem estabilidade. Foi então nesse contexto que os girondinos se organizaram por meio de um golpe e voltaram ao poder. Começa aí a última fase da Revolução. Para finalizar, Robespierre, que foi o líder jacobino, que inclusive encomendou a guilhotina, ele foi guilhotinado no dia seguinte ao golpe dado pelos girondinos. Bem, de maneira geral, essa aqui é um resumo geral da Revolução Francesa, gente. É importante que, apesar do radicalismo, compreendamos a série de ideias importantes que foram criadas nesse momento. Ideias que, inclusive, hoje nós dependemos muito delas. São ideias importantes, como a ideia de igualdade, como a ideia de liberdade, de expressão, inclusive, e como a ideia de direitos humanos. Enfim, fiquem em casa, bons estudos e até a próxima.